Então, pessoal, voltando aqui à análise, né? Então, por que que na nossa última tentativa o programa não processou? Então, nós tínhamos os nossos dados aqui, salvamos TXT, colocamos em uma pasta e fomos processar e não rodou. Deu problema lá. O que aconteceu? Lembrem-se que nós colocamos em uma pasta chamada estatística experimental. E aparentemente essa pasta tinha um nome muito longo para o programa reconhecer. Então, além de ter problemas, né, de você colocar pasta dentro de pastas, então quanto mais simples for o nome da pasta, melhor. Então, vou colocar aqui experimento alface, ou testes tomate, né? O nosso experimento de tomate, colocar aqui a pasta dados tomate. Vou colocar os dados aqui dentro. Então, novamente, dar um Ctrl C aqui em todo o banco de dados. Vou abrir aqui mais uma vez o bloco de notas. Vou abrir aqui uma guia. Dou um Ctrl V. Aperto Backspace para o cursor não piscar aqui. Beleza. E vou salvar aqui o arquivo, salvar com, lá na nossa pasta chamada tomate, que está aqui na área de trabalho. Então, já tinha salvado o dic. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Salvar. Salvar com a nossa pasta chamada tomate. Aqui não tem nada, né? Então, vou salvar aqui com o nome simples. Dic. Ou tomates dic, né? Quanto mais simples e sem espaço, melhor para o programa reconhecer. Clicar em salvar. Beleza, agora aqui na nossa pasta tomate, notem que nós temos o nosso arquivo txt com os nossos dados. Agora nós vamos processar. Então, aqui a nova dic, né? Alinhamento inteiramente ao acaso. Mais uma vez, eu vou aqui no botãozinho procurar, vou lá na pasta tomate, aqui é o dic, clique em abrir. Não vou calcular o parâmetro genético, o Xpdex já está instalado. Vou fazer aqui, caso dê diferença significativa, vou pedir o teste de Turing e vou clicar aqui no botãozinho processar. Então, notem aqui, abrir o arquivo, notem aqui que ele já processou. Quando ele processa, aqui, vai abrir aqui o TXT, tem duas saídas e um PDF. O que tem aqui em cada arquivo desse? Vamos abrir aqui. Pode aparecer essa janela de erro aqui, vocês podem fechar. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Análise de variância da variável 1, né, que é a matéria fresca da parte aérea. E aqui a nossa análise de variância. DF é o grau de liberdade, né? 3 graus de liberdade para tratamento, 16 para resíduo, 19 graus de liberdade total. Esse S aqui é a soma de quadrado de cada uma das fontes de variação. MS aqui é os quadrados médios, F, e aqui o nosso F calculado. E aqui o nosso coeficiente de variação. Qual que é a interpretação aqui que a gente segue? Isso aqui, que é chamado de p-valor. Esse valor aqui, ó, é um indicativo da medida do erro. Então, o que é isso aqui? Para que o nosso f calculado tenha sido maior que o nosso f tabelado, a interpretação vai ser nesse número aqui. Esse número tem que ser menor do que 5%. Então, nesse caso aqui, esse número indica a probabilidade dos nossos tratamentos serem iguais. Esse valor tem que ser menor ou igual a 5% de probabilidade deles serem iguais. Consequentemente, a probabilidade deles serem diferentes é de 95%, né? Então, dessa forma, a gente considera que os nossos tratamentos são diferentes. Notem aqui que a probabilidade dos nossos tratamentos serem iguais, notem esse Ezinho aqui, ó, o logaritmo é base 10, né? É 1,97 vezes 10 elevado a 1,97 vezes 10 elevado a menos 5. Isso significa que nesse número aqui tem 5 casas, como elevado a menos 5, existem 5 casas decimais aqui para frente. Então, esse número é 4 zeros, 0,000000197. Então, é um número muito, muito pequeno. Esse número aqui indica a probabilidade de erro, é o erro muito pequeno. Consequentemente,
E isso nos diz que os nossos tratamentos são diferentes. Ou seja, toda vez que esse número aqui for menor que 5% ou 0,05, ou 0, nesse caso decimal ponto, né? 0,05, que é 5 dividido por 100, né? 0,05. Toda vez que esse número for menor ou igual a 0,05, significa que os nossos tratamentos são diferentes. Nesse caso aqui, o número é muito menor do que isso, indicando que existe diferença entre algum daqueles substratos. O coeficiente de variação tem que ser analisado, né? E aqui embaixo ele já dá aqui o resultado do teste de Tucker. Ou seja, aqui, o tratamento 3 recebeu a mesma letrinha aqui do tratamento 1, significa que o substrato 3 tem o mesmo desempenho do substrato 1, e o substrato 4 o mesmo desempenho do substrato 2, beleza? Quem que é o substrato 1, 4 e 2? Aqui, ó. Substrato 1 é solo, tem o mesmo desempenho do substrato 3, que é metade solo, metade esterco, 1 igual a 3. E o tratamento 4, que é 2/3 de solo, 2/3 de esterco, tem o mesmo desempenho do tratamento 2, que é só esterco. Beleza. Então aqui a gente já tem o resultado do nosso teste de Tucker. Então basta você pegar essa tabela de análise de variância, colocar em uma tabelinha do Word, junto aqui com o teste de média. Outra informação, ó, se a gente for aqui ó, na pastinha tomate, o que criado? Originalmente tinha apenas o nosso banco de dados, né? Esse aqui. O que veio agora? Veio toda a saída, aquela saída que a gente estava vendo, com a análise de variância da variável 1 e o teste de Tucker. Se tivesse outras variáveis, esses resultados estariam aqui para baixo. Tem também esse outro bloco, esse Excel que apresenta alguns gráficos. O mais interessante é esse gráfico aqui, ó. Ele representa o box plot dos 4 tratamentos que a gente estava avaliando. Então, temos aqui o box plot tratamento 1, tratamento 2, 3 e 4. Esses dois garfinhos aqui, dentro de cada gráfico de caixa, o box plot representa a amplitude dos dados, né? Ou seja, maiores valores de massa fresca da planta para o tratamento 1, em torno de 12, o menor em torno de 9 ponto alguma coisa. Já o tratamento 2, o menor valor em 7 alguma coisa, e aqui é o considerado um outlier, né? Então, essas pontinhas aqui, isso aqui, representa a amplitude dos dados. Essa marquinha preta representa a mediana. Então, o que a gente vê aqui? Ó, que os tratamentos que apresentam maior mediana são os tratamentos número 1 e o tratamento número 3, que corresponde lá os nossos substratos, né? Que tiveram o melhor desempenho. É o solo e metade solo, metade esterco. Esse gráfico aqui é bem interessante. Então, o tratamento 1 igual ao tratamento 3, né? Pelo resultado aqui do nosso teste de Tucker. E a gente tem aqui o tratamento 3 igual ao tratamento 1, tratamento 1 igual ao tratamento 3, e o tratamento 2 igual ao tratamento 4. Mesma letrinha B aqui, ó. Tratamento 2 igual ao tratamento 4. Então, você pode até formatar esse gráfico aqui, colocar as letrinhas e apresentar no seu trabalho, ao invés de você colocar essa tabela aqui. Esse gráfico aqui seria mais interessante. Beleza?